Alô, maltinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos ajudar-vos a iniciar a vossa vida de trabalhador aqui na Suíça. Hoje vamos falar as 7 áreas de trabalho que são mais procuradas ou que têm a maior acessibilidade de contratação para pessoas recém-chegadas aqui na Suíça e que não têm tantas qualificações, por assim dizer. E que também não falem ainda o idioma do cantão. Então, se tens interesse nesse tipo de conteúdo, ou se tens interesse em trabalhar e viver aqui na Suíça, esse vídeo é mesmo para ti. Fica até o final que pode te surpreender com algumas dicas valiosas. Então, a primeira área de trabalho que vos queremos falar pode ser óbvia para quem já pesquisou, mas não tão óbvia para quem está pela primeira vez a pesquisar, que é hotelaria. Aqui há muitos hotéis, a Suíça é um país muito turístico, mas não só na parte das montanhas, que provavelmente é aquilo que as pessoas mais pensam, mas também aqui nas zonas de grandes cidades cá em baixo, sem ser na parte das montanhas, é muito comum existirem vagas e estarem sempre a contratar, não só para housekeeping, não é, amor? Sim, eles têm algumas áreas e algumas vagas que são mais pedidas, especialmente para alguns trabalhos não qualificados, por assim dizer, que seria, por exemplo, para os homens, poderia ser aquele cargo de o dishwasher ou o KP, que é propriamente para quem vai lavar a louça. É um trabalho um pouquinho mais pesado e, portanto, acaba sendo às vezes pedido mais para os homens. Um outro trabalho é para quem vai receber os hóspedes na entrada dos hotéis, consequentemente vai estar a carregar malas ou, por exemplo, vai estar a manobrar os carros. E é um trabalho também um pouco mais pedido para os homens. Agora, para as mulheres, ou como governanta ou como housekeeping, que é aquela pessoa que vai cuidar dos quartos. Também há nos hotéis a parte de limpeza, que também é feita, sem contar que uma outra parte também que é pedida nos hotéis, e eu queria fazer só um pequeno parênteses, que não é só nos hotéis, mas também em outros estabelecimentos, que é para a parte da cozinha, ou seja, quando eu digo outros estabelecimentos, seriam fora dos hotéis, os restaurantes, que é para ajudar tanto na preparação de pratos, saladas, cortar alguns ingredientes ou lavar. É um outro trabalho que também é muito pedido, e aí eu acho que, apesar de pedir mais homens, é um trabalho que já é um pouco mais misto, que também enquadraria sim também as mulheres, mas todos esses trabalhos que nós falamos até esse presente momento é mais na parte dos hotéis ou restaurantes, e que pode ser solicitado menos qualificações ou conhecimento a nível do idioma local, mas que é sempre bem-vindo conhecer e saber falar pelo menos um pouco dos idiomas locais, ou estar a aprender, ou pelo menos o inglês. É sempre bom ter uma língua extra, até porque se vierem falar convosco, não sabem falar o português ou o espanhol, que dá para desenrascar um bocadinho. Imaginem, não conseguem falar nenhuma outra língua, provavelmente o inglês vai ser aquilo mais fácil, porque toda a gente conhece um bocadinho do inglês, ok? Hoje em dia o inglês é quase que uma língua internacional. Um outro tipo de trabalho, por assim dizer, e que esse é um pouco mais voltado sim para os homens, vou ter que ser sincero, porque é um trabalho um pouco mais pesado, é para a parte dos andaimes, ou seja, são aquelas empresas que trabalham montando, como o nome diz, os andaimes, na parte que antecede as obras. Imaginem que alguém precisa fazer algum trabalho numa fachada de alguma casa ou de algum edifício, seja pintar ou fazer algum tipo de reparo, e não tem acesso por ser uma zona um pouco mais alta. E aí precisa que monte os andaimes para que aquela pessoa tenha acesso, não é, amor? Sim, esse trabalho é muito comum aqui na Suíça, porque eles também são muito rigorosos na questão das regras, da segurança. Então aqui é muito comum haver empresas específicas para montar esses andaimes, e depois a outra empresa posteriormente é que realiza as obras, ou seja, a empresa vai só mesmo montar os andaimes. É um trabalho geralmente bem pago, até porque, além de ser pesado, como a Marlon já disse, e geralmente só contratam homens, não é comum ver-se mulheres nesse tipo de trabalho, têm que ter em consideração que, além de ser um trabalho pesado, é um trabalho em que a pessoa está ao frio, à chuva, ao sol, ou seja, não há nenhum tipo de proteção. É um trabalho também um pouco arriscado, mas geralmente quando é edifícios altos eles usam aquelas cordas de segurança e tudo mais,
nisso a Suíça é mesmo muito rigorosa e existe sempre muita segurança, mas como a Marlon disse, é um trabalho mais para homens, ok? As mulheres não se podem candidatar, por assim dizer. E quando a Daniela disse que é um trabalho que paga assim um pouco melhor, o que ela quis dizer é que é um trabalho que paga assim um pouco melhor dentre os trabalhos iniciais para quem cá chega, ou dentre os trabalhos com menos exigências de qualificações. Outra área onde é possível também trabalhar sem ter muitas qualificações é nas limpezas. Existem inúmeras empresas de limpezas aqui na Suíça, inclusive algumas os donos são portugueses e empregam mesmo muitos portugueses. Há empresas de limpezas, por exemplo, em hospitais, mas aí já é preciso ter um bocadinho mais de qualificações, porque para limpar hospitais requer um bocadinho de cuidados de higiene e tudo mais. Mas, por exemplo, imaginem, as prisões precisam ter mulheres de limpezas lá, escritórios também precisam. No fundo, é um mundo muito grande e aqui há vários tipos de trabalho, mas o mais comum é um trabalho à hora. Muitas das vezes na empresa vocês fazem o vosso próprio horário. Imaginem, a empresa dá-vos X casas que vocês precisam limpar, ou X escritórios, ou há empresas que até intercalam casas com escritórios, e vocês têm que andar no vosso próprio carro, que isso é um ponto um bocadinho menos positivo, não é? Porque há pessoas que podem não ter carro. Mas o mais comum aqui é, por exemplo, vocês aceitam limpar aquelas casas, vocês sabem que naquele dia da semana, àquela hora, vocês têm aquela casa para limpar, ou escritório, ou escadas até de apartamentos, e vocês basicamente têm, a empresa dá-vos os produtos. Há empresas que dão carros, outras, como eu vos disse, têm que ser vós mesmas a deslocarem-se ao local. E têm que limpar, basicamente é isso. Depois também há aquelas empresas mais específicas para limpar, por exemplo, vidros, que também vão limpar aquelas fachadas de prédios mais altos, mas isso já são umas limpezas diferentes, que também podem aceitar pessoal sem qualificações, mas já é mais complicado. Sim, dois pontos só para concluir, que normalmente são trabalhos que diferem um pouco dos outros dois que nós citamos até agora, porque há a possibilidade de quem for contratar-vos que ofereça um certo tipo de contrato ou pagamento que seria aqui, se eu não me engano, o termo, depois eu vou pedir para que a Daniela coloque aqui, que é Stundenlohn, ou não sei se a pronúncia está certa ou não, mas são trabalhos que você não tem aquela carga horária fixa, ou que você não tem aquele ordenado fixo, você realmente ganha pelo que você for trabalhar, ou pelas casas que for limpar, ou coisas mais desse gênero, não é? Sim, no fundo é um trabalho à hora. Vocês trabalham X horas, ganham X no fim do mês, e normalmente quando vão de férias não ganham. Também o mais comum é que não ganhe, mas tudo depende de quem for contratar-vos ou do tipo de contrato que forem fazer. Mas o que eu queria só abrir uma pequena ressalva para que tenham essa consciência dessa possibilidade de que exista é desse outro tipo de contrato, e de novo, o termo vai estar aqui na tela, que eu acho que a pronúncia é Stundenlohn. Uma outra categoria de trabalho inicial para quem chega cá na Suíça, ou também para quem gosta, pode não ser só inicial e pode realmente fazer uma carreira aqui, e que também é mais voltado para a parte dos homens por ser um pouco mais pesado, é algo que complementa o que nós já iniciamos a falar, que é das obras. Ou seja, tanto a parte de construção, reformulação ou reforma de casas ou edifícios, também a parte das estradas, que essa é uma parte que, além de ser pesado, por assim dizer, eu diria que duplica um pouco por ser numa zona muito quente. Normalmente costuma ainda ser mais quente do que as condições de quem trabalha a fazer casas ou também os edifícios, mas que é um trabalho que também há e que também precisa ser feito, e que há pessoas que vão para esse tipo de trabalho. E tal como o trabalho dos andaimes, é um trabalho que normalmente paga-se um pouco mais, ou seja, dentre os trabalhos que nós falamos até agora, os trabalhos que pagam-se um pouco mais
são os trabalhos tanto de andaimes quanto o trabalho das obras, e os que pagam um pouco menos, não significa que seja tanto menos assim, é o trabalho da hotelaria e o trabalho das limpezas. Malta, uma outra área que muitos de vós já devem ter ouvido falar é a agricultura, tanto a parte da apanha de frutas como o cultivo de ervas, legumes e tudo mais. É muito comum aqui contratarem portugueses e outras nacionalidades, ok? Porque não há suíços que queiram fazer esse trabalho. Também é um trabalho um bocadinho pesado, não é? Porque, querendo ou não, também estão sujeitos já ao clima. Sim, e uma pequena ressalva com relação à agricultura é que esse é um trabalho que tem uma característica um pouco diferente dos que nós já falamos até aqui, que há muitas pessoas que vêm à Suíça por temporada só para fazer esse tipo de trabalho e retornam ao seu país de origem. E nesse ponto eu especifico um pouco mais os portugueses, somente pelo fato de são as pessoas que nós já ouvimos falar que fazem isso. Não estou a dizer aqui que outros povos, sejam espanhóis ou qualquer que seja, não o façam. Estou a dizer que os portugueses, nós próprios já ouvimos, eu já falo por experiência própria, já ouvi pessoas que vêm à Suíça por temporada, passam 3, no máximo 4 meses, mas é muito comum ser só 3 meses, fazem esse trabalho, fazem o máximo de dinheiro possível e o máximo de horas possíveis e depois retornam a Portugal. E depois, numa outra época do ano ou num outro ano, fazem a mesma coisa. Sim, até porque muitas dessas empresas, por exemplo, há alturas em que aquela fruta tem que ser apanhada naquele curto espaço de tempo e é tipo a alta temporada e as empresas precisam mesmo de muita gente. São ok? trabalhos sazonais. Sazonais, exatamente. E as próprias empresas oferecem alojamento e tudo mais. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa de ervas aromáticas já há muitos anos atrás e eu sei que elas faziam esse tipo de contrato sazonal e já davam alojamento à pessoa. Claro que vocês pagam esse alojamento, eles descontam do vosso ordenado, mas é um valor muito simbólico, tipo 300, 400 francos, e até partilham casa com colegas de trabalho. Aqui na Suíça é uma prática muito comum. E é fácil começar nessa área, também não é uma área assim muito bem paga, depois também vai depender de empresa para empresa, mas para quem gostar do campo, da vida ao ar livre e gostar de frutas e ervas, também pode ser um bom começo cá na Suíça, tanto para homens como para mulheres. Sim, para os dois, só que a questão é que os homens podem ficar mais tempo expostos ao campo, enquanto que as mulheres podem em algum momento fazer alguns trabalhos mais internos, seja de separação daqueles produtos que foram colhidos, enquanto que os homens, por esperar uma resistência maior, ficam mais tempo a fazer o trabalho ao ar livre, como a Daniela falou. Um outro tipo de trabalho ou categoria, por assim dizer, e que na minha opinião é menos divulgada ou menos conhecida para quem ainda não está cá, é a parte da logística. Eu digo isso porque, assim, eu já tinha ouvido falar por cima um pouco antes de vir para cá, que era uma possibilidade, ou que, por exemplo, empregavam-se muitos imigrantes e coisas assim, mas saber como eu sei hoje, ou saber a quantidade de empresas nesta área que contratam, ou a quantidade de imigrantes, até mesmo que são contratados, eu só sei depois que eu cá cheguei. E antes que vós perguntais quais seriam propriamente os trabalhos que são feitos nesta área, vou já vos dizer que é, por exemplo, montar os pallets de mercadorias que vão para as lojas, em alguns momentos carregar os caminhões de produtos que vão para as lojas ou receber esses mesmos produtos que vieram de algum outro centro de distribuição ou de algum fornecedor. São áreas realmente com muito trabalho e é uma área que em Portugal não se fala muito. Imagina, quando se fala em emigrar, pelo menos lá na zona onde eu vivia em Portugal, falava-se muito de ir para as obras, de ir para as limpezas ou de ir para os hotéis, mas nunca ninguém me falou da parte da logística, e é uma área muito procurada aqui. Vocês, quando abrem as páginas de procura de emprego, vocês acabam por encontrar mesmo muita coisa, e às vezes até
parece que precisam de ter qualificações para o trabalho, mas a realidade é que não, e que às vezes até há pessoas que só com o português conseguem trabalhar na logística aqui na Suíça. Então, malta, para quem ficou até agora o final do vídeo, o 7º ponto é o ponto para quem quer ou quem tem vontade de trabalhar com a parte das mudanças. É uma área que nós confessamos que, dentre todas as que nós falamos já aqui no vídeo, é que nós temos menos conhecimento e que é a área que nós só descobrimos recentemente. Acreditamos que também seja uma área um bocadinho pesada, tal como as obras, e será uma área mais para homem também, porque implica desmontar móveis, carregar, voltar a montar, e é um trabalho pesado. A maioria das pessoas que eu conheço que estão cá também trabalharam todas ou trabalham ainda hoje nestas áreas que nós mencionamos. Praticamente todas as pessoas começaram ou com hotelaria, ou com andaimes, ou com a agricultura. Portanto, eu tenho familiares meus cá ainda hoje que já estão melhores na vida e que já subiram, por assim dizer, porque também já falam bem a língua, mas que começaram por aqui, por agricultura, por obras, por andaimes, por hotelaria, por limpezas. Vários colegas que eu conheço começaram nas limpezas, então realmente são aquelas áreas que é mais fácil começar, dar o primeiro passo. E se vocês realmente estão a pensar vir para cá e querem começar por algum lado, estas são as áreas em que é mais fácil serem aceitos sem experiência e sem saberem ainda dominar a língua do cantão que vão escolher morar aqui na Suíça. Então, maltinha, esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos aqui de 7 áreas onde os recém-chegados aqui à Suíça costumam trabalhar e costumam ter mais chances. Mas nós estávamos aqui, inclusive, quando estávamos a fazer as gravações do vídeo, estávamos a conversar e lembramos de outras áreas que também recém-chegados costumam ter chances e costumam trabalhar. Então, se por um acaso vós tiveres interesse nesse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. A gente pode fazer a versão 2 desse vídeo com mais áreas, e além disso, podemos fazer um vídeo com trabalhos para pessoas com qualificações que também tem muitas chances aqui na Suíça. Já sabes, se gostaste deste vídeo, deixa ficar o teu like, compartilha também com um amigo que esteja a pensar mudar-se para a Suíça. Subscreve ao canal, ativa também o sininho nas notificações. Vou deixar aqui as nossas redes sociais para que nos possas acompanhar mais de perto, e nós vemos-nos na próxima. Tchau! Como que começava muito cedo. Não tinha como eu não fazer. Vejo que não está a gravar, homem. É sério? Olha, vem aí o homem outra vez, olha. Desgraçado, está a limpar a rua a meia hora. Lá vem ele, olha. Para o outro lado.